Kardec publicou na Revista Espírita em maio de 1867. É um artigo que trata sobre a atmosfera espiritual. E nesse artigo ele demonstra como os nossos pensamentos interferem na natureza dos fluidos que constituem a atmosfera espiritual. Então ele diz assim: um princípio perfeitamente averiguado por todo espírito é que as qualidades do fluido perispiritual estão em razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais os seus sentimentos são elevados e livres das influências da matéria, mais o seu fluido é depurado. Então nós podemos observar que na natureza espiritual existem Deus, Criador, os espíritos, as criaturas e a matéria. E como um tipo de matéria, porém muito mais sutil, há o fluido cósmico universal, onde todos nós estamos mergulhados. Como se fosse o ar presente na atmosfera do nosso planeta, nós podemos também imaginar que nós estamos todos mergulhados num grande oceano de fluidos. Por meio desses fluidos, a comunicação entre os espíritos se dá, por meio dos pensamentos. Então se estabelece essa comunicação entre espíritos de outras colônias espirituais, até mesmo de outros planetas. Esses fluidos, que são um tipo de matéria sutil, neutro, mas que dependendo do meu pensamento, eu vou dar um teor a esses fluidos. Kardec continua dizendo que, segundo os pensamentos que dominam o encarnado, ele irradia raios impregnados desses mesmos pensamentos que o auspiciam ou o saneiam, fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptíveis para os sentidos perispirituais e visíveis para os olhos da alma, uma vez que impressionam fisicamente e tomam aparências muito diferentes para aqueles que estão dotados da visão espiritual. Então, se são bons os pensamentos que frequentemente eu emito, bons ou leves serão os fluidos irradiados pelo meu ser, causando boas sensações àqueles que se aproximam. Quando ocorre de algumas pessoas sorrirem por fora, mas o seu íntimo trazerem o dardo venenoso do ódio no corpo, não passarão despercebidos àqueles que comungam das mesmas ideias. Então, tornará mais denso, mais pesado os fluidos emitidos na atmosfera espiritual. Porque, como nós vemos, Kardec diz que quem traz consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, de malevolência, em uma palavra, os pensamentos hauridos nas fontes das más paixões, espalha ao seu redor eflúvios fluídicos malsãos que reagem sobre aqueles que estão. Então significa dizer que as pessoas ao nosso redor sentem essa reação negativa emanada daquele companheiro que se
Kardec diz ainda que unicamente pelo fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres, segundo os pensamentos dominantes, sejam bons ou maus. Quando Kardec se refere a uma assembleia, seria como uma reunião, como nós aqui estamos reunidos. Estamos assistindo a uma exposição doutrinária, mas não paramos de pensar. Estamos pensando o tempo todo. Seria como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz a sua nota. Mas nós imaginamos que uma música, uma orquestra, para ele, quando um tom sai fora, quando se perde uma nota, vai interferir em todas as outras. Vai se perceber que houve uma dissonância. Alguém desafinou, alguém errou. Assim também se passa com o nosso pensamento. E Kardec continua dizendo que numa assembleia, ao contrário, onde todos não trouxessem senão o sentimento de bondade, de caridade, de humildade, de devotamente desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar estará impregnado de emanações saudáveis, no meio das quais sente-se viver mais comodamente. Então, estamos em uma assembleia espiritual, onde existem os espíritos que nos assistem, que prepararam o ambiente para receber a todos nós, espíritos encarnados, desencarnados. E se nós chegamos aqui com os pensamentos negativos, dispersos, nós vamos fugir do conjunto e dificilmente vamos alcançar os benefícios espirituais que nós viemos buscar. Porque cada um trará consigo essa energia fluídica que nos envolve, sempre de acordo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, se eu levo os meus fluidos negativos, eu vou com toda certeza prejudicar o ambiente fluídico de uma reunião ou de uma assembleia. Porém, dependerá de vários fatores, porque se a grande maioria tende para o bem, a força maior vai predominar. Mas aquele que não estiver sintonizado não vai receber os fluidos benéficos que deveria receber. Então, não seria só chegarmos à casa da espírita, só estarmos na reunião espírita e acreditar que com isso iremos resolver os nossos problemas. Porque frequentar a casa espírita não vai resolver os problemas de ninguém. É preciso mudar a minha condição, a natureza dos meus sentimentos, o meu discernimento lá fora, ao longo do meu dia a dia. Todos, sendo médium ou não sendo médium. Aqui como médium quero dizer o médium ostensivo, porque Kardec nos diz que todos somos médiuns, porque todos podemos sentir as impressões do mundo espiritual. Talvez nós não percebamos por falta de hábito, de estudos, de aprimoramento espiritual, da vivência dos bons sentimentos. Então não conseguimos discernir que tipo de fluidos persistem no ambiente onde chegamos. Mas eles existem e nos chegam. E ainda mais, não afetam apenas a nossa percepção espiritual, afetam o nosso corpo físico e trazem as doenças. Então, as doenças nada mais são do que o teor das vibrações doentes dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que de uma forma impregnada, de uma forma negativa, através de uma má vivência, nós vamos imprimindo no nosso corpo espiritual, que em contato com o corpo material nos traz as doenças. E por meio delas,
da boa vivência, da vivência evangélica. Por isso, quando nós procuramos a casa espírita, nós já estamos predispostos ao bem, estamos pedindo auxílio, ajuda, já estamos sendo ajudados. Porque, em função dessa nossa predisposição ao bem, os espíritos superiores virão nos trazer toda a ajuda. Porque nós sabemos que quando nós estamos nos melhorando moralmente, tudo em nossa existência virá em evidência. A casa espírita é uma abençoada oportunidade de estarmos recebendo as intenções fluídicas saudáveis, pois a maioria estamos vibrando emanações positivas, diferente de quando às vezes vamos a uma reunião de amigos ou até mesmo a uma festa, e por vezes nós sentimos vibrações pesadas no ambiente, pois varia segundo os pensamentos irradiados pelos encarnados. Então sentimos desajustamentos físicos, como as dores de cabeça, tonturas, mal-estar, desajustamentos espirituais, psicológicos, que podem estar atrelados às questões políticas. Quanto mais espiritualizados nós estivermos, mais nós vamos perceber os fluidos densos negativos emanados dos pensamentos das criaturas encarnadas ou desencarnadas. Então, aquele velho ditado, nós trouxemos ao contrário: dize-me quem és, e lhe direi com quem andas. Então, se nos habituarmos a pensamentos saudáveis, a edificação moral dos pensamentos e dos sentimentos, que não precisam ser religiosos, mas pensamentos nobres, elevados, positivos, embora todos os nossos problemas ocorram no dia a dia, nós estabeleceremos conexão com as entidades superiores. Chico costumava dizer que nós devemos cuidar das portas e janelas da nossa casa mental, da mesma forma que nós cuidamos das portas e das janelas das nossas casas, que nós procuramos nos certificar que estejam fechados, protegidos, seguros, e assim devemos também fazer, selecionando os nossos pensamentos. Divaldo diz que, à medida que nós pensamos, emitimos ondas que têm cor. Os espíritos inferiores não têm capacidade, nem todos, de identificar essas cores, mas eles sentem uma atração, como o aço que atrai os pedaços de ferro alinhado. Ele se sente identificado e logo faz o teste, projeta os seus pensamentos e vê a nossa reação facial, a nossa reação de humor, a nossa aceitação. E então estabelece contato. E aí pode dar início ao intercâmbio que levará aos desequilíbrios emocionais. E como uma técnica que ele diz que ele inclusive usa, e que ele julga importante, nós olharmos no espelho e avaliar como estamos projetando a nossa realidade interior. Porque os pensamentos inferiores, doentios, as ideias fixas, lembranças contínuas de fatos sem grande importância, enfim, o nosso lixo mental projeta um estado íntimo perturbador que alcança entidades igualmente perturbadoras. Então, fixar o espelho na nossa intimidade, não para nos determos aos nossos defeitos, a nossa vaidade, a nossa estética, mas para observarmos a nossa expressão, se de desânimo, de descontente, de mau humor, avaliando essas nossas intenções mais íntimas. Por
restaura por estar se ligando a Deus. Há também a boa música, a boa leitura, a boa programação da TV. As pesquisas apontam que nós temos ao longo de um dia cerca de 95 mil pensamentos. 90 mil inúteis, como aquelas pessoas que afivelam o sofrimento para alcançar a piedade alheia. Outros tantos pensamentos de preocupações, de temores, que nunca acontecem. Então são perdas de energias, tanto sofrimento que nós criamos para nós, sem necessidade, pois que na grande maioria das vezes não se realiza. E nós sabemos que tudo isso traz um custo ao nosso organismo, né? A nossa saúde física e saúde espiritual. Então, embora durante o dia nós vivemos situações exteriores que nos atingem, claro, problemas no dia a dia, problemas no trânsito, nas finanças, na política, com os filhos, com o cônjuge, nos relacionamentos, as nossas preocupações com os nossos pais, e se virem os pensamentos infelizes, irritantes, revoltantes, melancólicos, deprimentes, porque é mesmo difícil manter o tempo todo o pensamento elevado. Divaldo tem mais uma sugestão. Ele diz para nós assim: tenha, mas não mantenha esses pensamentos. E a Joana de Ângeles também fala da terapêutica de modificarmos o pensamento ruim por um bom, e que de tanto nós enviarmos os pensamentos saudáveis, positivos, quando surgirem aqueles pensamentos superiores, numa tentativa de anular esses pensamentos ruins, nós vamos acabar por torná-los automáticos, como quando nós dirigimos, nós tocamos a marcha e nem nos damos conta. E assim, nos esforçando, com grande perseverança da nossa parte, nós vamos conseguir alcançar a melhoria desse padrão de pensamento. Educamos os nossos pensamentos com esse esforço repetitivo em tirar da nossa casa mental até mesmo aqueles pensamentos projetados pelas entidades negativas. Então, procuremos observar quando nos invade um pensamento que não está na mesma direção dos nossos pensamentos habituais. E respondendo a Kardec, os espíritos superiores informaram que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós gostaríamos de admitir, chegando até mesmo a nos dirigir. Isto vale para os espíritos superiores como para os inferiores, sendo que nós aceitamos essas projeções mentais, que sempre poderão ser para o bem como para o mal, a depender daqueles sentimentos que nós agasalhamos na nossa alma, no nosso coração. Por isso já dizia Jesus com toda a sabedoria: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Divaldo ainda nos orienta, enquanto estivermos na necessidade de tomarmos uma decisão importante sobre alguma questão, que nós nos coloquemos em reflexão, pedindo o amparo superior, em oração, em meditação. E o primeiro pensamento que surgir, este deverá ser seguido, porque trazido pelas entidades superiores que nos circundarão em função dos pensamentos elevados que nós estaremos a emitir. E ainda falando sobre Kardec, ele diz que se nós consideramos que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, então compreende-se que cada indivíduo conduz consigo um cortejo de espíritos simpáticos a esse pensamento, bom ou mau, e que assim o ar está saturado de fluidos em relação com os pensamentos predominantes.
paralisam. Se eles dominam, então eles enfraquecem a irradiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo, por vezes, impedem os bons fluidos de penetrar nesse meio, da mesma forma que o nevoeiro impede ou detém a entrada dos raios do sol. Então, qual é o meio de nós nos subtrairmos à influência desses maus fluidos? Este meio, ele ressalta da própria causa que produz o mal. O que nós fazemos quando nós reconhecemos que um alimento é contrário à nossa saúde, que nos fez mal? Nós rejeitamos e substituímos por um alimento mais sadio. Então, uma vez que são os maus pensamentos que engendram os maus fluidos e os atraem, é preciso se esforçar por eliminar e não ter senão bons pensamentos, repelindo tudo que é mal, como se repele um alimento que pode nos tornar doentes. Em uma palavra, trabalhar pela nossa melhoria moral e para nos servir de uma comparação do Evangelho, não só limpar o vaso por fora, mas principalmente limpá-lo por dentro. Então, como conclusão que nós tiramos, é que um grande número de pessoas passam o dia cultivando pensamentos, que o número de pessoas que passam o dia cultivando pensamentos extremamente negativos é altíssimo. Poucas pessoas se dão conta de que pensam de uma forma desequilibrada. Isso é extremamente perigoso para quem emite esse tipo de pensamento, porque depois de um certo tempo, essas emoções mentais ruins vão se transformando em um problema muito grande para aquele que emite. Permanecer com os pensamentos de cunho negativo por longos períodos da vida faz multiplicar os nossos problemas diários, tornando a nossa vida mais áspera, mais cheia de dificuldades. O pensamento mau atrai condições desagradáveis como se fosse um imã, como se fosse um objeto imantado. Ao contrário dos pensamentos positivos, que só atraem coisas boas, correspondendo ao que foi emitido pela mente altruística. É sumamente importante selecionar o que estamos dizendo mentalmente. Se percebermos que estamos cultivando os pensamentos negativos, precisamos bloquear mentalmente esses sentimentos, a fim de que nós possamos voltar ao estado inicial, alimentando ideias positivas e sadias. Então, buscarmos inspiração em alguma coisa de realce no campo do bem, que chame a nossa atenção de um modo especial, como, por exemplo, nos recordar de uma situação que nos fez rir, de algum evento alegre que nos tenha deixado felizes, né? Porque a vida, ela é sempre cheia de muitas oportunidades e de atrações positivas, e elas nos ajudam a superar as dificuldades temporárias que vão surgir na nossa caminhada na direção da luz. Então, nós devemos procurar ultrapassar os obstáculos do presente, procurando esquecer o que fizemos de errado no passado e procurar sempre o lado bom das condições que existem para nós na atualidade. E procurar ainda corrigir os erros cometidos por meio das boas ações. A prática diária da prece e do culto do Evangelho no lar atrai para o nosso organismo físico e espiritual energias cósmicas que descem do alto, mas que só atingem quem se torna receptivo, cultivando bons hábitos e tendências enobrecidas, que sejam afinadas com as leis divinas que regem as leis cósmicas. Então, sabemos que a natureza não dá saltos espetaculares,
e nem existem milagres ao nosso redor que possam resolver de imediato os nossos problemas. Será somente através de muito trabalho, de muito esforço interior, confiando sempre no amor magnânimo do Pai. Porque Ele, na sua suprema sabedoria e bondade, jamais interfere no nosso livre-arbítrio, mas espera que cada um de nós realize, pelo aprendizado, a escolha certa das nossas vidas. Então, nós procuremos pensar diariamente que nós possuímos todas as qualidades para vencer em qualquer atividade, como também para sermos bem-sucedidos em qualquer área, em qualquer empreendimento, bastando apenas que nós empenhemos a força de vontade. E utilizando o processo da livre escolha, nós vamos poder aplicar os talentos que já temos, as faculdades inatas que nós carregamos em estado latente, e decidir sempre o melhor para nós, e assim beneficiaremos os outros. E Divaldo ainda passa mais uma das suas orientações muito interessantes. Ele diz assim: tudo o que doamos, temos, é da lei. Tudo o que temos, devemos. Quando nos doamos, haver. Quando nos retemos, dever. E assim, nós também sabemos que Jesus, que é o sol excelso das nossas vidas, juntamente com os seus prepostos, eles trabalham na melhoria da psicosfera planetária, do ambiente fluídico, da atmosfera espiritual. Então, os trabalhadores de Jesus, nesse aspecto, assim como ele, podem ser comparados à chuva. Então, nós imaginemos as águas dos rios e dos mares muito poluídos, mas, pelo processo de evaporação, de condensação, precipitação na forma das chuvas, retornam límpidas ao solo. E da mesma maneira, sem este filtro que os nossos amados companheiros de maior evolução nos ajudam, a psicosfera fluídica da Terra estaria ainda mais poluída que nosso plano físico. Não fossem esses processos que a espiritualidade organiza, sem que ao menos imaginemos, né? E assim, procurando ter deixado para vocês a importância de cultivarmos os bons pensamentos, nós vamos chegando então ao final da nossa palestra e desejamos que todos nós possamos nos sentir estimulados a rever os nossos pensamentos, a transformá-los, para que a nossa vida possa se transformar em um jardim onde a espiritualidade poderá encontrar espaços para fazer a nossa vida repleta de aromas e de perfumes. Então, uma boa noite a todos, um excelente final de semana repleto de bons e maravilhosos